boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Bastante gente que é a primeira vez, sejam bem-vindos. Quem está pela primeira vez aqui na casa. A gente vai começar a nossa palestra da noite de hoje. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui do nosso centro. Estejam conosco durante toda essa noite, nos envolvendo com muito amor, com muita luz. Pedindo à equipe espiritual da casa que envolva em seu amor o nosso companheiro Danilo, que fará a palestra para a gente, para que ele seja inspirado em suas palavras, que essas palavras toquem o coração de todos aqueles que aqui se encontram, aqueles que forem assistir a nossa palestra depois gravada, aos irmãos desencarnados que também estiverem aqui assistindo a palestra de hoje, e que todos nós ao sairmos daqui na noite de hoje, retornando para os nossos lares, nós possamos levar um pouquinho dessa luz, dessa paz para os nossos familiares, animaizinhos que eventualmente a gente tem, para que todos sejam amparados e beneficiados com as bênçãos de Deus e de Jesus. Iniciando a nossa palestra de hoje, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Lembrando que as nossas palestras são gravadas também, depois a gente disponibiliza no YouTube e no Facebook do nosso centro. Se alguém quiser depois compartilhar com alguém queira assistir a nossa palestra, daqui a uma semana ela fica disponível na internet, tá bom? Hoje quem está aqui com a gente é o nosso companheiro Danilo Kostenko, que esteve várias vezes aqui com a gente. Para nossa alegria é fazer a palestra da noite de hoje. Danilo, obrigado. Uma boa noite a todos, agradecer pela oportunidade que a casa está dando e espero que vocês curtam o conteúdo que a gente vai passar. Eu prometi para minha mãe, que assiste sempre minhas palestras, que ela me dá algumas broncas, aí, algumas orientações, vamos dizer assim, que mãe é mãe, né, gente? Então, ela fala, você fala muito da sua família e tudo. Eu falei, mas mãe, eu tenho que dar o exemplo de casa. Eu sou ser humano, de carne e osso. Né? Eu falei, mas eu prometi para ela que ia maneirar um pouquinho. Hoje o tema é um tema muito interessante. Lei da destruição. Destruição. O Espiritismo fala sobre destruição. O Wilson comentou que tem bastante pessoas que estão vindo a primeira vez na casa. Vocês já estão familiarizados com a doutrina dos espíritos? Já frequentaram alguma vez? Não precisa ter medo de perguntar, de falar não. Quem está vindo pela primeira vez num centro espírita? Pode falar. Ninguém? Ótimo. Vocês já ouviram falar que o espiritismo é baseado num tripé? Ou não? Qual é esse tripé? É a ciência. O espiritismo, ou a codificação dos espíritos, foi feita através de um ser iluminado chamado Allan Kardec, na verdade é um pseudônimo dele, que tinha a seguinte história: ele era totalmente cético, ele acreditava só na materialidade. E dentro desse acreditar, ele começou a verificar vários fenômenos físicos que eram chamados de fenômenos do mundo invisível. Ou seja, não eram feitos pelas pessoas, não era o Danilo levantando um copo d'água, não era o Danilo se deslocando, não eram vocês nessa sala aqui. Então, ele como cientista, e não somente cientista, ele foi um professor renomado, que foi inclusive secretário de Educação de Paris. Ele montou uma matriz de perguntas e respostas dentro da ciência, da metodologia científica. E dentro dessa metodologia, ele fez várias análises de comunicação sem internet, sem telefone, sem WhatsApp, sem videoconferência, em diversos países do mundo. E essa matriz foram diversas perguntas lançadas para diversos correspondentes que eles tinham, e ele montou uma matriz de perguntas e respostas, onde ele teve a similaridade dessas respostas para poder codificar, colocar em ordem, uma organização. Então, assim foi o princípio da doutrina dos espíritos. Foi através do professor Hippolyte Léon Denisard Rivel que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, não por medo, por receio,
mas pelo prestígio que ele tinha na França, em função do nome dele como educador. O segundo tripé, ele pega o quê? A filosofia. Você tem que questionar os fenômenos. A ciência nos diz que nós temos que ir para a direita. Mas por que nós temos que ir para a direita? Eu não tenho o caminho da esquerda, ir para frente e para trás? Por que eu tenho? Então a filosofia vai questionar se a ciência está apontando na direção correta. E o terceiro tripé, não menos importante, ou talvez o mais importante, dentro do equilíbrio, é o contato com Deus. Religare, religião. Vocês podem observar por que a gente fala um tripé. Vocês já viram uma filmadora, aqueles caras que filmam em algum lugar? Eles não têm um tripé de apoio? Tem. Sabe por quê? Se eles tiverem 4 pés, como essa cadeira aqui, se um pé tiver mais curto, a cadeira fica o quê, gente? Uma mesa. Fica bamba. O tripé, em qualquer posição que você tenha, obrigado. Em qualquer posição que você tenha, você tem como manter o equilíbrio. Você pode deixar uma perna mais curta, outra mais comprida, mas você tem o equilíbrio. Então, o que Kardec nos trouxe com a codificação, através de todas as obras? O Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno, não é livro sobre casamento, tá, gente? Vou deixar isso muito claro para vocês, tá? Depois a Gênese e as obras póstumas. Então, dentro de todo esse compêndio, nós temos a base de toda a doutrina dos Espíritos, que pelo próprio Kardec colocou, haverão obras complementares a serem estudadas. Porque da mesma forma que o Espiritismo codificou dentro de uma situação de época, nós temos toda a evolução da humanidade, que nós vamos falar um pouquinho aqui para vocês. E se vocês pegarem, então, é de 1857, 18 de abril, o negócio está meio defasado, porque nós estamos em 2024, já tem aí mais de 170 anos. Se nós formos à origem da codificação, nós vamos ver que existe uma similaridade e que está contido nas obras iniciais da codificação são tão atuais quanto o que nós estudamos hoje. Com internet, com telefone, com WhatsApp, com videoconferência. Então imaginem a grandiosidade que esse homem teve como espírito de fazer essa codificação. E dentro dessa codificação, falando da primeira obra dele, o Livro dos Espíritos, ele foi editado inicialmente com 514 perguntas e respostas, depois ele foi ampliado para 1019 perguntas e respostas, ou 1018, dependendo de sua edição. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, o que nós chamamos de causas primárias. E olha qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Não é quem é Deus, não é como é Deus, nem nada. O que é Deus? Tamanha sabedoria de um desenvolvimento racional para que nós aprendêssemos um pouco sobre a doutrina e sobre o chamado mundo invisível na época. A segunda parte é a parte das leis naturais. Então as causas primárias falam sobre a existência de Deus. A segunda parte é as leis naturais. Por exemplo, a lei da destruição, lei do progresso, lei do amor e etc. A terceira parte envolve o quê? As leis morais. Discernir o que é certo do que é errado, não somente perante a sociedade, mas nós como seres humanos. E a quarta parte das consolações. Então, quem tiver um tempinho depois, leia o Livro dos Espíritos. E, principalmente, façam o Evangelho dentro de suas casas. Vocês não imaginam a redoma de proteção espiritual que nós criamos dentro de nossos lares, fazendo Evangelho. E quando eu falo de fazer Evangelho, não precisa ser necessariamente falar em voz alta, reunir a família toda. Não, faça para você. Você vai começar a despertar o interesse de quem está ao seu redor. Porque a gente encontra muito disso. O cônjuge, o filho, a mãe, o pai, isso é besteira que você está fazendo. Esse negócio de espírito, a gente não tem que mexer não, né? Espírito vai fazer mal, vai arrastar corrente, coisa do gênero. Não, nós criamos toda uma redoma dentro de nossa casa, expandida para o nosso bairro, para a nossa cidade querida Sorocaba, para o nosso querido estado de São Paulo, para o nosso querido Brasil e também para todo o globo terrestre. E nós vamos falar um pouco sobre o globo terrestre agora. Contei um pouco de história só para a gente contextualizar e ficar na mesma página. Lei de destruição. Livro dos Espíritos.
A codificação, como nós já falamos, divide em 4 partes. Vamos passar aqui rapidamente, porque já falamos sobre isso. Causas primárias, mundo espiritual, mundo dos espíritos, leis morais e esperanças e consolações. Muito bem. O que a gente entende como destruição? O que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma indústria produzindo, e os seus resíduos industriais, eles contaminam o meio ambiente. Contaminando o meio ambiente, você joga depósitos de materiais tóxicos para o lençol freático, para a água, que nós vamos consumir um dia, ou nós acabamos com o solo para um plantio. Uma queimada. Ah, queimada é complicada, principalmente no inverno. O cara está passando, joga a bituca do cigarro do carro dele, aí a gente tem incêndio aí na estrada, ou então joga uma lata, um caco de vidro, etc. Mas e as queimadas espontâneas, como nós temos lá na Amazônia, como acontece muito também nas florestas dos Estados Unidos, que nós vemos? Um terremoto. Um terremoto não é um fenômeno natural também? Isso é um fenômeno praticado pelo homem. Isso pode ser praticado pelo homem ou não. Um terremoto é um fenômeno que o homem causa? Não, é um fenômeno natural. Isso aqui é um outro fenômeno que o homem causa. O que é isso, gente? Vocês sabem? Uma explosão nuclear. Uma explosão que é muito atribuída a um ser magnífico chamado Albert Einstein, um judeu de origem sueca, criado na Alemanha, e que desenvolveu a teoria da relatividade. E igual a mc ao quadrado. Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Dentro desse princípio, todos os princípios físicos, a partir da primeira metade do século passado, do século XX, foram desenvolvidos. Para vocês terem aqui um notebook, para vocês terem uma garrafa PET, para vocês terem uma estátua, para vocês terem uma vestimenta, um data show projetando. Tudo isso foi a partir de uma lei muito bem elaborada, que erroneamente foi transferida para o nome de pai da bomba atômica. Não. Albert Einstein foi com exílio para os Estados Unidos durante a perseguição dos judeus na Alemanha, e ele não fez parte do grupo do Oppenheimer, né, se não me engano, isso, que foi o cientista que levou. Mas os princípios todos deles foram levados para o desenvolvimento da bomba atômica. Isso é história, tá, gente? Não é Danilo que está contando para vocês. E ele era pacifista. Olhem que interessante. Ele era dos movimentos pacifistas. Quando aconteceu a primeira bomba lá em Hiroshima, o disparo, que matou milhares de pessoas, ele disse, meu Deus, o que eu criei, o homem utilizou de forma errada. Ou seja, o homem tem a capacidade de criar tanta tecnologia, mas ao mesmo tempo ele consegue destruir tudo que está em volta. Isso pela vontade dele. Quando nós estávamos, nossos parentes mais distantes, lá, o homem da caverna, ele fazia o quê? Ele pegava o que tinha para comer, pegava fruta no meio do mato, pegava o que tinha. Então ele tinha uma necessidade de energia, que vocês devem acompanhar, os nutricionistos, quem vai no médico, no endócrino, que nós precisamos de 2.000 calorias por dia, ou 2 quilocal por dia. Tá? Olha que interessante. Esse homem, ele começou a virar caçador, porque ele começou a pegar tudo do que tinha lá no entorno dele, na caverna, ele precisava ir para mais longe. E ele descobriu que a carne era um alimento que lhe dava mais energia. Só que a carne não estava disponível. Então ele começou a caminhar para caçar. Depois ele virou o homem fazendeiro, o produtor agrícola primário, 5.000 anos antes de Cristo. Então ele descobriu que, além de poder colher o que estava em volta e caçar, ele poderia produzir para ele, porque as famílias iam aumentando, as pessoas iam tendo uniões conjugais, não era chamado dessa forma na época, e iam se multiplicando. Depois nós tivemos aqui na Idade Média, já na época feudal, já quase no final da feudal, o homem fazendeiro, onde ele começou a criar sistemas de irrigação e de produção também de seus grãos, que viraram comércio. Posteriormente, nós tivemos a Revolução Industrial no final do século XIX e no início do século XX, onde nós começamos a ter o carro, os balões, o avião e etc. Então o homem, além da necessidade de comer, produzir alimentos, ele começou a criar ferramentas, máquinas para seu desenvolvimento tecnológico.
E olha que interessante, ele praticamente comia a mesma coisa. Obviamente ele está comendo mais aqui porque ele andava mais, se deslocava mais. Então, ele comia aqui em torno aqui de gasto de energia. Vamos considerar essa mesma média aqui. Próximo aí a 2.000 calorias por dia. E olha que interessante, nós começamos a ter o homem tecnológico. O homem tecnológico foi na segunda metade do século passado, justamente após a guerra, porque a guerra trouxe obrigatoriamente uma evolução tecnológica. E essa evolução tecnológica foi colocada para o bem-estar do ser humano. E hoje, para nós termos celular, notebook, um computador em casa, temos um ar-condicionado, um ventilador, um carro para nos movimentarmos, uma cadeira para nos sentarmos. Hoje nós gastamos o equivalente a 400.000 quilocalorias entre tudo que nós consumimos no dia a dia, inclusive a alimentação. Aí eu vou fazer para vocês essa conta, para nós entendermos, porque nós estamos falando de lei de destruição. Aqui alguém, vou fazer a pergunta, alguém destrói alguma coisa aqui? Vocês acham que destrói? Sim ou não? Sim, não, talvez. Vamos ver se nós destruímos ou não. Todo mundo conhece aquele botijãozinho de gás? Todo mundo já viu, né? A gente gasta aquela energia de 400.000 quilocal por dia para estarmos vivos e nos movimentarmos, equivale a meio botijão de gás. Quanto é o botijão de gás? R$120, por aí? Então a gente gasta, nós contribuímos para o meio ambiente, para estarmos vivos, em R$60 de destruição. Nossa, destruição? É. Isso equivale, multiplicado por 200 milhões de brasileiros, a 12 bilhões por dia. Então, o Brasil, para estar se movimentando, produzindo, criando ferramentas, tecnologia, automóveis, grãos para alimentação, abate de carne, nós agredimos financeiramente 12 bilhões de reais por dia. Se nós multiplicarmos esse número pela população mundial de aproximadamente 7,5 bilhões de habitantes, nós gastamos no mundo hoje 450 bilhões de reais, que equivale aproximadamente a 100 bilhões de dólares, de dano ao meio ambiente. Com aquela fábrica produzindo, com os nossos automóveis se dirigindo, com as guerras, com toda a tecnologia que nós tanto achamos que nós temos para o meio ambiente. Ah, Danilo, mas o Brasil tem fonte hidroelétrica. Sim, tem uma fonte hidroelétrica que vai gerar uma energia que você vai consumir na sua casa para destruir o ambiente. Então, vou fazer a pergunta. Vocês acham que nós destruímos o meio ambiente ou não? Sim, destruímos. Não de forma por vontade, por egoísmo, mas para nós sobrevivermos. Por isso que as gerações atuais estão muito focadas, as pessoas mais novas, no meio ambiente. Vamos pegar o exemplo deles que são mais novos. Eles aprendem desde a escola que nós temos que fazer o quê? Economizar água. Não é por causa do custo, porque a água vai faltar um dia. A população está aumentando. Nós temos que conservar o verde. Por que conservar o verde? Porque existe a troca do oxigênio. Nós inspiramos oxigênio, emitimos gás carbônico. O carro da gente emite. Então você precisa das florestas vivas para manter o oxigênio e nós sobrevivermos. E por aí em diante. Nós evitarmos uma destruição da camada de ozônio mais intensa. Não estou fazendo apologia à discórdia aqui, à destruição, e ninguém vai para o inferno por causa disso, se é que existe inferno. Mas estou colocando para vocês perceberem como nós fomos importantes para o meio ambiente. Aí olha que interessante, eu não vou ficar lendo o que está no Livro dos Espíritos, mas vou colocar para vocês aqui. Flagelos destruidores, guerras, assassinato, crueldade, duelo, pena de morte. Isso tudo é abordado, ou melhor, foi abordado em 1857. Nós estamos em 2024. E eu vou passar esses itens agora para a gente dar uma analisada em conjunto. Qual que é o significado de flagelo? Um açoite, azorrague, látego. Vocês já viram aquele pessoal que tem aquele negocinho, aquele chicotinho, fica batendo assim nas costas? Principalmente os árabes, que é uma cultura deles. Chama-se de autoflagelação. Punição física, castigo, tortura.
Nós vimos muito disso na escravidão no Brasil e principalmente na Idade Média, na Europa, onde você tinha uma escravidão permanente, submetida, subjugada aos senhores feudais. Então a escravidão não é de hoje. Ele vinha lá de trás. Se nós formos no Antigo Egito, o povo judeu era um povo escravizado. Aqui um outro exemplo. Átila, o Huno, faz parte da nossa história. Ele era daquela região germânica que fazia divisa com a Turquia, indo lá para o Oriente Médio, onde eles eram bárbaros. Onde eles chegavam, eles destruíam. Quando destruíam, matavam tudo que estava lá. Pessoas, gado, alimentação, tiravam para eles e seguiam. Isso eram crueldades que eram praticadas. Guerra. Todo mundo sabe o significado de guerra? Conflitos armados que acontecem por diferentes motivos, como desentendimentos religiosos, interesses políticos e econômicos, disputas territoriais, rivalidades étnicas, entre outras razões. Se nós pegarmos os 3 últimos anos da história, de 2021 para cá, nós tivemos quais guerras mais recentes? Rússia e Ucrânia, que continua até hoje, e qual que é mais recente que nós temos? Na faixa de Gaza. Por motivos religiosos, territoriais e econômicos. E eu vou mostrar uma coisinha para vocês daqui a pouco. Assassinato, é você tirar a vida de um animal, de uma pessoa, de uma planta. Matar outra pessoa. Sinônimos. Perversidade. Perversidade no sentido moral. Pessoa cruel, que age com maldade e tirania. O assassínio, o assassinato, ele não está ligado somente à morte física. Muitos de nós promovemos isso dentro das nossas casas. Um assassinato moral, onde muitas vezes nós castramos, nós tolhemos nossos filhos, maridos, esposas, pais, seja quem for, em função do nosso egoísmo. Então é um assassinato que ele vai paulatinamente agregando uma mágoa nas pessoas. Tanto que a pandemia deflagrou na gente o quê, gente? Um número infinito de problemas pessoais, psicológicos, psiquiátricos, que nós estamos colhendo frutos hoje. Mas não foi por causa da pandemia. Foi em função de todo um acúmulo dessa modernidade que o homem tem desde o século XIX, de uma sociedade que nos impunha modelos, não estou falando sobre política aqui, estou falando sobre modelos sociais, onde as pessoas hoje têm uma liberdade maior de extravasar e conseguir entender que elas podem melhorar a si mesmas. Então hoje nós temos isso aqui, um assassinato dentro das nossas casas, moral, que nós não conhecemos, ou estamos tendo essa consciência. Barbaridade, ação impiedosa. Isso se remete a Átila, o Huno, por exemplo. Não sei quem teve a coragem de fazer uma crueldade dessas. É concebível para vocês, pessoas que são religiosas, vamos nos chamar de cristãos, independente do espiritismo ou não, de ver uma guerra por motivo religioso, como está acontecendo? É concebível isso para a gente hoje, século XXI? Para mim não é, porque estamos tolhendo a vida de pessoas, por motivos que são discutíveis. Rigor, falta de clemência. Ação implacável ou comportamento rigoroso. A crueldade do frio. Isso quer dizer o quê? A crueldade moral que nós infligimos para outras pessoas. Quer ver um exemplo de crueldade? Danilo trabalhou o dia inteiro lá na empresa, cansado, teve reuniões. Hoje foi um dia punk, gente. Foi um dia punk. Aí eu chego em casa, vem minhas filhas. Pai, a Lorena, que está recém-formada, eu estou conseguindo uma oportunidade de emprego agora, tal, da lá. Filha, depois você me fala. Eu estou de cabeça quente. Vinha a Marília, que prometi para minha mãe, ela vai ver isso aqui depois. Pai, olha, eu consegui um estágio aqui da... Filha, depois você me fala. Eu estou sendo cruel, sem perceber. Minha querida Adriana vem me dar um beijo, minha companheira de anos. Adri, não me enche as paciências. Isso quando se eu estiver bom. Ou eu posso usar um termo mais forte. Não me enche os picuá por aí afora. Isso é uma crueldade que estou insistindo nisso, porque a crueldade moral, ela está presente no nosso dia a dia e nos nossos atos nós não percebemos. Como é que o índio se comunica com uma criança? Ele abaixa, para ficar no nível dela, para poder olhar no olho dela
e conversar com ela. Então, nós somos cruéis e somos destruidores, muitas vezes sem saber. Duelo. Combate de duas pessoas segundo um código de regras estabelecida, travado diante de testemunhas com armas previamente escolhidas, normalmente em defesa da honra de dos seus participantes. É cabível um duelo? Não vamos falar do tempo dos espadachins, dos caras que pegavam a arma. Vamos falar do trânsito. O trânsito não é um duelo, gente. A gente tem que estar o tempo todo atento no outro motorista, nos pedestres e em nós mesmos. E vocês já viram alguma briga, discussão no trânsito? Eu já vi muito. Aliás, já briguei muito no trânsito. Hoje eu ando só com vidro fechado, ar-condicionado ligado, gasto mais combustível, não tem problema. Porque quando eu tomo uma fechada, eu que sou um bom espírita, eu falo, vai com Deus, irmão. Né? Eu sou espírita, vocês também são espíritas também. Vocês falam isso também, né? Dá vontade de arrancar a cabeça, né? Espírita, não pode falar isso. Porque somos seres humanos. E vocês podem reparar, numa discussão, em qualquer nível, em casa, no trabalho, onde seja, vocês já repararam que sempre a gente tem razão? O outro não tem razão. Só que eu vou ficar no lugar do outro aqui. O outro, eu sou o outro, eu tenho razão, você não tem razão. Vocês já pararam para pensar que talvez, quando você tiver um nível de estresse, a melhor coisa que tem é ficar calado, respirar e sair do lugar na hora? Mas, como nós somos bons espíritas, nós queremos levar o espiritismo para o nosso semelhante. Você está errado por causa disso, disso, daquilo. Pena de morte. Uma punição por um crime cometido. Um processo que leva à morte, denominado execução. Ou seja, uma assembleia decide se a pessoa, por mais errada, por mais vidas que ela tenha tirado, e isso nós estudamos muito no Espiritismo, é correto tirar a vida? Não. Pensando na moral, não é correto. Embora ele mereça, né? Não é assim que a gente pensa? Somos espíritas, somos seres humanos, antes de mais nada. Então, nós não temos esse poder de julgar, de definir como vai ser a vida. Mas é uma questão de regionalismo. Se nós falamos no exemplo americano, nos Estados Unidos, a pena de morte é permitida. No Brasil, querem implantar a pena de morte. E aí? Mas aí nós vamos mexer com todo um contexto social. Destruição e destruição abusiva. Destruição necessária e destruição abusiva. Kardec colocou isso no Livro dos Espíritos. Precisa que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por quê? O que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres que estão aqui. Para se alimentarem, os seres vivos, reciprocamente, se destroem. Destruição esta que obedece um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do inventório exterior que sofre destruição. A parte essencial do princípio inteligente, nós, homens, encarnados com o pensamento contínuo, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas que passa. Vamos mostrar um pouquinho mais disso aqui, o instinto de conservação. Então vamos passar aqui e vamos ver algumas representações de figuras. Antes de chegar lá, vocês já ouviram falar nas eras geológicas da Terra ou não? Dinossauros, depois o homem das cavernas. São 3 eras principais: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, que são classificadas como 5, na verdade. A era pré-cambriana, quando a Terra estava se formando, com a era arqueana e proterozoica. Nós estamos falando aqui dos vermes, dos seres unicelulares que viraram pluricelulares. E depois viraram aqueles bichinhos, insetos. Isso aqui foi o homem que teve ação? Não. Foi a ação da evolução da própria condição da Terra. Flagelos. Aqui a gente segue, mas eu quero mostrar para vocês, não isso. Eu quero mostrar isso aqui. Essa aqui é uma foto de 2004, antes daquele episódio na Indonésia, que teve o tsunami. Um tsunami é nada mais, nada menos que um deslocamento da calota, da placa tectônica, que ela se abriu e gera um terremoto no mar. Por isso tem o nome de tsunami. Mais de 220 mil vidas foram perdidas. Aqui foi. Isso é um flagelo destruidor.
Isso aqui como estava, aquele local, e aqui após a onda do tsunami. Foi o homem que causou? Não. Foi a vontade de Deus, Deus que é Pai e quer que todos os seus filhos estejam bem? Foi vontade dele? Também não. Mas você tinha, dentro do que nós estudamos no Espiritismo, todo um grupo, uma população de espíritos que tinham que passar por essa necessidade e essa prova que ocorreu. Mas aí é um estudo para nós conversarmos uma outra oportunidade. Isso aqui dá para o homem evitar? Nós mostramos lá atrás? Dá. Destinando corretamente o lixo. Porque o lixo é um resíduo. Vocês já pararam para ver o que a gente gera de lixo num final de semana quando o lixeiro não passa? Dá uns 2, 3 sacos de lixo em casa. De caixa de pizza, de caixa de ovo que a gente quebrou e tal. Olha a capacidade que nós temos de gerar lixo. O ser humano tem. Então, se eu gerei lixo, eu agredi o meio ambiente. Aí nós temos a oportunidade do que, gente? Da coleta seletiva. Principalmente quem mora em prédio, aqui em condomínio, né? Então você coloca o saquinho lá só para resíduo úmido e você pega, guarda as latinhas de alumínio e tal, um no outro para ser selecionado. Aí a gente leva lá, o pessoal faz o quê? Joga tudo dentro da mesma caçamba. Estou falando alguma mentira? Não. Porque essa consciência coletiva não existe ainda. Mas nós temos que fazer isso. Por exemplo, eu moro em casa, de rua. O que eu faço? Eu levo o resíduo úmido dentro da caçamba e tudo que for reciclável, ou descartável, reaproveitável, eu coloco do lado. Passa o catadorzinho lá, pega e vai embora. Ele não precisa se expor e colocar a mão no lixo. Principalmente vidro, gente. Tomem muito cuidado, identifiquem. Aqui uma situação de terremoto, igual tsunami. Foi obra de Deus? Não. Foi um assentamento físico do planeta. Uma pandemia. Foi obra de Deus? Existe um livro chamado Não Será em 2012, mas o Chico ele falava que nesse livro está descrito que não ia ser em 2012, seguindo o calendário maia, que o mundo ia passar por um flagelo. Foi o quê? Ele falou que a partir de 2019 começaríamos a ter outras transformações. O que aconteceu no final de 2019, gente? Coronavírus, pandemia, Covid. Guerras. Estou dando exemplo aqui da Ucrânia. Eu vou falar para vocês, quem gosta de estudar um pouco de história, vai ver que essa região da Ucrânia, Bielorrússia, Crimeia, etc. aqui, Cazaquistão, isso aqui, gente, sempre esteve em guerra nas épocas da humanidade. Não é de agora. Não é porque o Putin, meu parente russo distante lá, eu sou filho de russo, tá, gente? Kostenko é russo. Isso aqui é onde está a mão do homem. Então esse capítulo aqui, eles nos demonstram o quê? Aqui eu pego a faixa de Gaza, lá em Israel. Idade Média, isso aqui foi no século IX, onde a igreja ela exportou para os pagãos, dos muçulmanos, né, da região lá dos árabes, né, que o nosso Deus, Senhor poderoso, ele era melhor do que o Deus deles, que era Alá. Então vocês reparam nisso que eu estou mostrando, que o homem sempre teve em guerra, todas as épocas da humanidade. Agora eu faço uma pergunta para vocês, simples. Falamos do trânsito. Uma discussão no trânsito pode ser evitada? Sim ou não? Pode. A discussão na nossa casa pode ser evitada? Pode. Uma guerra pode ser evitada? Pode. E na sequência desse capítulo, eles vão falar que todos esses fenômenos que dependem do homem podem ser evitados. Isso aqui é um gulag, ou gulag, que eram campos de concentração russos para aqueles que eram contra o regime soviético. Matou aproximadamente 3 milhões de russos. Ou seja, o próprio país, com os seus cidadãos, o governo decidiu que quem era contra um regime, não estou dizendo sobre comunismo e capitalismo, estou dizendo sobre a história. Ele colocou 3 milhões de pessoas em campos de concentrações com trabalhos forçados e morte. Holocausto. O Holocausto, que nós conhecemos da Segunda Guerra, foram quase 6 milhões de judeus por uma ideia de alguém que hoje está, no espírito que hoje está isolado no planeta Plutão, por tratamentos, e aí nós vamos fazer esse estudo, eu quero fazer sobre Hitler, cara. Eu tenho muito interesse em fazer. Isso aqui é campo de concentração chinês que existe até hoje, gente. Século XXI. Trabalhos forçados, porque é contra algum regime ou contra algumas ideias. E as prisões que eu exemplifico aqui. Duelo. Isso aqui é uma preservação de espécie. Aqui é o acasalamento. Aqui também. Mas aqui o homem tem condição de evitar.
E olha que interessante, o UFC, eu vou assinar um pacote lá sei lá, no Netflix, não sei onde, para ver os caras no ringue, né? Então a gente descarrega toda a nossa carga de animalidade vem de uma luta de UFC, uma luta de boxe, seja o que for. Porque o homem ainda é tão primitivo que ele gosta da disputa. Não precisa ser isso. Vamos para a Fórmula 1, vamos para o futebol, para o basquete. O homem tem a necessidade da disputa. Por quê? Ele está em aprendizado e vai evoluir. E com o passar do tempo, esse capítulo nos mostra que nós vamos deixar essa animalidade para nos tornarmos melhores. E finalizando, não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Elcio Rodrigues, da Federação Espírita de São Paulo. Aqui estão as referências. Então, gente, resumindo, a lei da destruição é uma lei natural. Por quê? Nós falamos dos maremotos, dos tsunamis, dos terremotos. São fenômenos que eles têm que vir. E esse capítulo deixa muito claro. Por que é necessário um fenômeno natural de destruição com morte? Para o homem se preparar melhor para as próximas gerações. Titanic. Todo mundo conhece a história do Titanic? O navio saiu, o navio que nem Deus podia afundar. Só que eles esqueceram que um iceberg podia afundar. Depois daquilo, toda a engenharia naval foi refeita de tal forma que eles reforçaram os cascos que tem uma resistência muito maior para poder evitar. Acidentes de avião. Toda vez que ocorre um acidente de avião, com muitas mortes, toda a área aérea revisa os procedimentos de segurança e de construção para evitar. Então, os flagelos ou a destruição é necessária para a intelectualização do homem. Só que o homem intelectualiza, acontece um fenômeno, a moral sobe. Porque ele começa a pensar nos outros seres humanos, para a sua lei de preservação. Só que nunca a moral acompanha a tecnologia. Aí a tecnologia sobe e aí acontece um fenômeno que a moral vai ser elevada. Então, eu vou falar de um filme para vocês, que está na Netflix, chama-se O Mundo Depois de Nós. Muitos de nós que assistimos podem não entender na primeira vez. Hoje, qual que é a dependência do ser humano? Tecnologia. Imagina um mundo sem conexão por celular, sem consulta no Google. Vocês se enxergam dessa forma hoje? É incabível. Então assistam esse filme. E finalmente, terminando a nossa apresentação de hoje, esse bate-papo, o que o capítulo da Lei da Destruição nos mostra é que nós temos sim que destruir o velho homem e elevar a nossa moral para criar um novo homem. Com o que, gente? Respeito entre nós, seres humanos. É fácil ter respeito? É difícil, gente. Mas vamos tentar fazer a nossa parte, evitando de proferir, de discutir. É muito difícil, eu falo isso por mim. Vocês são mais evoluídos que eu, vocês fazem mais facilmente, tá? Mas a partir do momento que a gente engolir e aprender a contar até 10, vocês vão ver que o dia de vocês vai ser melhor. Tá? Não vai ter história de levantar com o pé esquerdo. Você precisa dos 2 pés para caminhar. Então vamos destruir o homem antigo para criar um novo homem mais leve, mais prazeroso, que se relaciona melhor. Eu posso garantir, vocês vão viver muito melhor. Que assim seja, gente. Obrigado aí pela atenção. Fazemos a prece agora, Wilsinho? Então tá bom. Então vou convidar todos a fecharem seus olhos, a gente refletir um pouquinho sobre as palavras que nós trouxemos hoje de estudos, onde em muitas coisas nós vamos concordar e também vamos discordar em muitas coisas, porque o homem é feito da comparação. Nós sabemos filosoficamente que o entendimento coletivo ele não é o ideal. O homem tem a capacidade do raciocínio. A capacidade do raciocínio para se tornar melhor. E a capacidade do raciocínio para fazer melhor. Dentro desse entendimento, vamos refletir o quanto nós podemos ser felizes. Afinal, Deus, nosso Pai, Ele não quer que o homem discuta. Ele quer que o homem seja feliz. Nós nascemos fadados para sermos felizes. E sendo fadado para ser feliz, eu vivo melhor, através do respeito, através da alegria, através da tristeza também.
porque como seres humanos e falhos, nós temos a oportunidade de nos renovarmos a cada dia. Afinal, o dia que nós chamamos de presente, hoje estarmos aqui, é um presente de Deus, um presente que Deus nos deu para mais uma oportunidade de aprendizado, de cometer erros, mas cometer também acertos. E a partir do dia que nós homens, nós seres humanos, começarmos a acertar mais e errar menos, nós vamos sim partir por uma evolução para o terceiro milênio, tão esperada, através da renovação, do aprendizado contínuo, para nos sentirmos melhores. Algo que ainda nós não temos condição de entender perfeitamente, mas temos toda a capacidade mental, intelectual e moral para caminharmos e fazermos um mundo melhor. Lembrando das palavras do nosso Mestre, na oração dominical, ele nos dizia: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o alimento do espírito, do corpo e da alma, que dai-nos hoje sempre. Mas perdoa as nossas ofensas, da mesma forma que aprendemos a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do mundo, e livra-nos de todo o mal, e que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças à espiritualidade amiga que nos trouxe hoje essa oportunidade de conversar. Que assim seja.